Bom, na aula de hoje, a gente vai falar sobre os mecanismos de bloqueio do contato. A gente vai começar a falar sobre os mecanismos de bloqueio de contato, né? Na aula que vem, a gente vai falar de outros mecanismos que a gente não vai falar hoje, que, na verdade, tem vários nomes, né? Diferentes autores chamam esses mecanismos de bloqueio do contato de outras coisas, como, por exemplo, mecanismos de interrupção do contato, neurose e interações resistentes, né? São formas diferentes de falar a mesma coisa. Antes de mais nada, é importante a gente falar que assim, o próprio nome, bloqueios de contato, já traz assim, peso, né? Como se fosse uma coisa ruim. Ih, bloqueio, vamos tirar esse bloqueio. Né? Bloqueio é coisa ruim, vamos tirar. Quando, na verdade, a gente precisa tomar muito cuidado com a forma de olhar para esse tema, justamente para não ver algo como algo assim, isso é ruim, vamos tirar, não é legal. Né? Esses mecanismos de bloqueio nada mais são do que a melhor forma que a pessoa encontrou para lidar com uma situação, com um contato que não seria, que seria não é exatamente impossível, mas que seria muito ruim para ele, né? Ele não está conseguindo lidar com aquele contato, então ele vai lá e bloqueia, mas sempre lembrando que é o melhor que ele está fazendo naquele momento. Né? E quando a gente... Fala. Sim, que é uma forma de mediar o contato, né? É uma forma de encontrar uma maneira de viver aquela situação da melhor forma possível, do melhor modo possível, dentro do que está sendo vivido, dentro do que existe ali para ser vivido, né? Então, é parecido quando a gente fala de fronteira de contato, né? Muitas vezes a pessoa entende a fronteira como algo que impede o contato. A fronteira é o lugar do contato, é o lugar onde o contato acontece. Da mesma forma, quando a gente fala desses mecanismos, a gente está falando de formas de estabelecer relação, né? Que, obviamente, não são formas que trazem todas as possibilidades que se fazem presentes ali naquele determinado contexto. É como se gerasse uma espécie de uma limitação, mas é uma limitação que traz o possível, que traz o que é possível naquele instante. A gente sempre acredita que o organismo busca o que ele tem de melhor dentro do que é possível naquele momento. Essa é uma crença fundamental em gestalterapia, assim, de que se a gente tem as informações, a gente escolhe o caminho, o melhor caminho. Se a gente não escolhe o melhor caminho, de alguma forma a gente não está conseguindo enxergar as informações. A gente não está conseguindo se apropriar do campo da melhor maneira possível. Isso é fundamental porque toda postura de um gestalterapeuta se dá a partir dessa crença. Se eu não acredito que o organismo busca o que ele tem de melhor, eu vou ter que fazer por ele. Eu não posso esperar que ele siga o caminho que faz sentido, né? E dentro de uma perspectiva gestáltica, a gente acredita nisso. A gente acredita que o indivíduo, o ser, vão buscar o caminho que vai fazer sentido. Então, se a gente acredita nisso, a gente não tem uma interação instrutiva. A gente tem uma interação que, de alguma forma, permite que aquele indivíduo, aquele ser, se aproprie do campo que está sendo experimentado e, a partir daí, o que surge é surpreendente. O que surge é algo que a gente não está no controle, né? A gente não define o que vai surgir. A gente acompanha a partir da experiência de viver junto aquela situação, né? De se aproximar do que está sendo experimentado ali. Então, quando vem a ideia da resistência ou do bloqueio de contato, é como se, de alguma forma, isso não fosse o melhor que o organismo pode fazer ali naquele momento. Então, é interessante olhar para isso. Assim. E, principalmente, olhar para... Se a gente simplesmente força uma barra para tirar aquele bloqueio, né? Se a gente acha que é possível tirar aquele bloqueio, é como se a gente fosse, como se a gente estivesse permitindo ou facilitando
que meio que um vendaval entre a pessoa, que não necessariamente ela vai ter condições de lidar naquele momento, né? A gente não pode, como dar uma rasteira, assim, opa, peraí, calma aí. O que é isso? Tá Quando a indo, gente... exatamente. Se a gente entende que o organismo está fazendo o que ele tem de melhor, e se eu vou contra o que ele está fazendo, se eu tento arrancar o escudo dele, né, eu estou aqui, eu estou com o meu escudinho me protegendo. Se alguém vem e fica tentando arrancar o meu escudo, tá contra mim. Assim, tá me agredindo. Arrancar um escudo que me dá segurança é uma agressão. Assim, não é algo... E se alguém tentar... Se eu tô inseguro, eu boto um escudinho aqui. Aí alguém começa a tentar arrancar, o que eu vou fazer? Eu vou falar, leva aí, beleza? Não. Se aquilo tem uma finalidade e alguém começa a tentar arrancar, eu vou segurar mais firme, né? Então, a nossa busca, dentro de uma perspectiva gestáltica, não é ir contra as resistências, não é ir contra qualquer coisa que a gente vai chamar de um mecanismo de defesa. Assim. A nossa busca é aprender com eles, aprender com aquele indivíduo dentro do que ele está podendo viver, dentro do que ele está podendo trazer. E essas mentes, né, falar de projeção, retroflexão, a gente vai chegar nos nomes, né, daqui a pouquinho. Mas é só uma forma de olhar, uma maneira de estar. Isso eu acho que é bem importante, ficar bem claro. Uhum. Então, ao invés de arrancar o escudo, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para aquele escudo junto com... Opa, tem um escudinho aqui, olha que bonitinho, que cor ele tem, que forma ele tem, né? De alguma forma, ir se aproximando, aceitando, até como algo importante, fazendo parte né, daquela pessoa, né? Eu gosto de chamar assim, namorando, né? Eu gosto de falar assim, namorando aquele mecanismo, aquela forma de se posicionar, justamente porque quando a gente está namorando, a gente vai buscando conhecer, né? Vai buscando aprender sobre, né? Então, é uma busca de um olhar curioso, não de um olhar que está contra aquele movimento, mas de um olhar que quer aprender sobre que sentido ele faz. Se ele está ali, ele faz algum sentido. Qual será esse sentido? Para que será que ele serve? Né? Então, é muito mais uma curiosidade e uma busca de aprendizado do que um movimento de tentar mudar, de tentar tirar a pessoa daquele lugar e colocar no outro lugar. E um outro Isso é ponto... tão bonito, né, Marcelo? Assim, olhar para isso, assim, é algo que eu vejo muito... Não sei, como se fosse muito fácil você chegar e querer tirar o escudo, como se fosse um movimento, não muito fácil, assim, mas muito tentador, sabe? Você vê assim, pô, a pessoa tá ali quebrando a cara, deixa eu tirar ela dali para ela não quebrar mais a cara, vamos, né? É muito tentador. Eu acho que é um movimento muito fácil de ser feito, né? Uhum. Natural. Lembra aquela história da borboleta? Que a borboleta está tentando nascer, está tentando sair do casulo, e aí tem alguém, olha a borboleta sofrendo ali, fazendo força para sair do casulo, e aí resolve abrir o casulo para a borboleta, e à medida em que a pessoa abre o casulo para a borboleta, ela não abre as asas, né? Ela não vive o esforço de sair, e aí isso não ajuda a ela a se constituir como borboleta. É tentador, mas é isso. Eu nunca fiz isso com uma borboleta, eu não sei se é verdade, mas diz a lenda. De Dizem. repente ela até abre a asa, só que não tem força suficiente, de repente, para voar mais alto, ou para manter um voo, né? Dali a pouco ela vai cair e morrer, não sei. Não sei. Eu não vou fazer isso com a borboleta porque eu acho sacanagem. Mas então não sei. Não sei o que acontece, mas diz a lenda que a historinha, né? Aquela historinha. Uma pessoa viu a borboleta sofrendo, foi, tirou, abriu o casulo para ela e ela virou um ser rastejante. Um ser que não tinha asas, assim, que as asas não abriram. Assim. Então é um pouquinho isso, que a gente busca não seguir, é um caminho que a gente busca não seguir, esse de
de habilidade. E é interessante, né? Porque o próprio conceito, como ele aparece, também é isso que a Carol está falando. Assim, convida a isso, né? Convida a querer mudar, a querer tirar, a querer que seja diferente, né? E essa é uma das primeiras coisas que a gente aprende em Gestalt terapia, assim, o não querer tirar o outro de onde ele está, mas sim querer acompanhar essa pessoa como ela está se construindo, né? Isso é muito fundamental, né? Fala, Carol. Eu não sei se você vive isso também, mas eu tenho a impressão, assim, de quando eu dou supervisão, né, das pessoas, dos clientes e principalmente os gestalt terapeutas muito impacientes, assim, muito querendo andar na frente, ao invés de andar no lado, né? Como se, pô, eu sei qual é o caminho, vem aqui comigo que eu te puxo, né? É uma coisa que eu acabo quebrando muita cabeça, assim, tipo, tocando muito na tecla quando eu tô com, né, dando supervisão, enquanto a gente precisa ter também paciência e respeitar o caminho do outro, da lagarta se fortalecendo ali. Não sei se você vive algo parecido, Marcelo. Olha, é bem interessante isso que você está trazendo, assim, e é interessante porque hoje de manhã a gente estava discutindo um grupo de trabalho de atendimento infantil, a gente estava discutindo isso no contato com as famílias, como é tentador fazer um movimento na verdade não só tentador, né, assim, a gente estava discutindo, deixa eu até colocar de uma forma mais clara, a gente estava discutindo como o terapeuta muitas vezes termina se vendo como um embaixador do diálogo, termina se vendo com um movimento de, por exemplo, pais separados e os filhos vivendo como pombo-correio ali. Cara, todo terapeuta quer que esses pais ampliem o diálogo, porque a gente acredita que ampliando esse diálogo, o filho vai estar ficando melhor, né? O filho vai deixar de ser um pombo-correio, e ser um pombo-correio não é fácil, né? Mas quem disse, né? Quem pode afirmar que isso vai ser de fato o melhor caminho para aquela família específica, aquela ali, exata, né? Lembra até a história, estou pulando de história em história, gente. Lembra até a história do chacareiro, né? Lembra a história do chacareiro? O dos cavalos, a carinha da Carol, assim, quem não está lembrando. Não lembra essa história, já contei umas 10 vezes, Carol, mas vou contar de novo. Vou contar de novo. A história é a seguinte: tem um fazendeiro, né, um chacareiro, e esse fazendeiro, ele tinha um cavalo que ele gostava muito. Todo dia de manhã ele estava lá, não é esfregando, você está sem áudio, Carol. Escovando? Escovando, exato, perfeito. Escovando o cavalo e tal. Aí, um belo dia, alguém esqueceu a porteira aberta e o cavalo fugiu. Aí chegou o vizinho, falou: Seu João, que coisa triste, seu João. Seu cavalo fugiu, eu vi aqui você sempre cuidando do cavalo. Sei que você gosta muito daquele cavalo. Que coisa triste o cavalo fugir assim. Aí o seu João responde: não sei se foi bom, não sei se foi ruim, mas sei que foi assim, o cavalo fugiu, né? Fugiu. Aí, uma semana depois, está lá seu João sentado na porteira, comendo capinzinho e tal. Aí ele escuta vários cavalos cavalgando, vários cavalos correndo assim, e ele vê o cavalo dele vindo e vários outros cavalos selvagens vindo atrás dele. Aí ele abre a porteira, entra, aqueles cavalos entram todos ali, ele fecha a porteira e aí agora não tem só o cavalo dele, tem muitos cavalos. Aí vem o vizinho. Você já reconheceu a história, né, Carol? Já, né? Tá, ok. Aí vem o vizinho dele e fala assim: Pô, seu João, que coisa boa, vários cavalos agora, você tinha um só, agora tem muitos, que maravilha. Aí seu João fala assim: não sei se foi bom, não sei se foi ruim, mas sei que foi assim, tem vários cavalos aí. Aí o filho do seu João vai domesticar um dos cavalos, vai amansar um cavalo e sobe em cima do cavalo, o cavalo pula, cai, tum, caiu, quebrou a perna.
Aí tá lá o filho do seu João com a perna quebrada. Aí vem o vizinho, pô, seu João, que coisa triste. Seu filho quebrou a perna, um rapaz tão forte, tão trabalhador, tão valoroso, agora tá aí com a perna quebrada. Que coisa triste. Aí seu João, não sei se foi bom, não sei se foi ruim, mas realmente, ele tá aí com a perna quebrada, tá lá, todo deitadão lá, com a perna quebrada. Aí estoura uma guerra, todos os jovens são convocados para irem para a guerra e o filho do seu João não pode ir porque ele quebrou a perna. Então as situações vão sendo vividas e quem pode dizer que uma situação que no primeiro momento parece muito ruim vai ser muito ruim de fato, assim, não vai ser talvez a melhor coisa para aquela pessoa, não vai ser a diferença entre vida e morte até em alguns momentos, assim. Ninguém pode dizer isso, né? Mas muitas vezes quando a gente está diante de uma família, a gente termina assumindo determinados papéis, né? A gente termina assumindo, por exemplo, que terapeuta de criança que não vai incentivar que um casal que não dialoga não amplie o diálogo. A gente não tem garantias em relação a isso, mas a gente acredita que, de uma forma geral, isso vai acontecer dessa forma. Então, assim, em especial nessa situação, isso é um desafio, essa discussão de até onde vai, até onde eu vou seguir as minhas crenças, a partir de onde eu vou buscar respeitar o movimento que aquele indivíduo está fazendo ali. Mas, de uma forma geral, de início, e na maioria das vezes, o nosso papel como gestalterapeuta vai no sentido de respeitar o movimento que está sendo construído ali. E a questão tem a ver com isso, né? Com essa ideia de que o organismo, o indivíduo, vai fazer o que ele tem de melhor em cada situação. E esse olhar, em termos de mecanismos de defesa, o mecanismos neuróticos ou resistências, ele, de uma certa forma, é uma lente para olhar para o jeito como aquela pessoa está construindo sua relação com o mundo. Como qualquer lente, traz luz, mas ao mesmo tempo cega, né? Mas ao mesmo tempo, quando a gente olha de uma forma, quando a gente olha por um ponto de vista, a gente deixa de olhar por vários outros. Então, é bem importante só ter essas noções, assim, de que é uma lente e que existem muitas possibilidades de aproximação em relação a uma determinada situação. Então, a gente precisa estar muito atento para o quanto essa lente está nos ajudando, o quanto essa lente está nos atrapalhando, por aí. Isso falando de uma forma geral em relação a esses mecanismos, né? A esse modelo, essa forma de olhar. Mas vamos lá, Carol. Carol, você está sem áudio, Carol. Adorou, né? Adorou, né, Marcelo? Adorou me avisar que eu tô sem áudio. O Marcelo é craque nisso, em deixar o microfone desligado. Eu fico, Marcelo, tô sem áudio, Marcelo. E ela faz com essa vozinha, assim como quem diz, pela 10ª vez, Marcelo, tô te avisando. Marcelo. De novo. Por aí. Mas, enfim. Vamos começar a falar, então, desses mecanismos? Sim. Vamos falar da introjeção. Gente, olha só, a ideia é ser mesmo um bate-papo, tá? Então, liga o microfone, quem quiser falar, pede a voz. Liga o microfone aí que a gente vai entender que quer falar, quer perguntar, quer contribuir, tá? A ideia da gente gravar a aula assim é justamente para ter uma troca mais rica, para ter uma participação mais ativa, beleza? Até aqui tá tudo tranquilo? Alguém quer comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Não? Então vamos lá. Introjeção. Vamos falar sobre esse mecanismo, né, de... Toda hora a gente está falando um diferente. Mecanismos de bloqueio do contato, vamos usar esse nomezinho? Ou querem usar outro? Quer usar outro? Eu acho melhor deixar solto isso, sim, porque cada hora vai vir um nome mesmo. Acho melhor deixar. A última que você falou era o quê? Interações resistentes, que também é chamado? Interações resistentes.
Legal, nunca tinha ouvido isso. Se eu não me engano, nesse livro, Aí. no 2, eles usam esse nome. Acho que é nesse. Depois eu falo se é isso mesmo. Mas cada autor usa um nome diferente. Vamos lá, vamos falar sobre a introjeção? A introjeção é um desses mecanismos, né, em que é como se a pessoa engolisse sem mastigar. Né? Quando um bebê nasce, faz sentido aceitar tudo que vem do meio. Ele não tem ainda discernimento para transformar aquilo que é dado a ele. Né? Então, ele não mastiga, não engole, assim, ele só engole, engole. A partir de determinado momento, a pessoa vai começando a conseguir transformar aquilo que é dado, né? A transformar, a mastigar, a transformar e aceitar ou não aquilo como o alimento, né, como alimento, e também as outras coisas, também enfim, as verdades. Marcelo, você está com uma cara. Tá tudo bem? Não, tudo bem. Tô com cara de quê, meu Deus? Não tava prestando atenção, tava falando pra você. Não tava prestando atenção. Tava com uma cara, achei que eu estivesse falando besteira. Mas, enfim, na introjeção a pessoa, assim, como o nome fala, assim, introjeta, né? Sem mastigar. É como se engolisse sem mastigar. Quer falar com outras palavras, Marcelo? Não, é isso mesmo. Assim, introjetar é não assimilar, é receber aquilo sem digerir, sem mastigar, sem conseguir, de alguma forma, transformar de maneira harmônica com quem eu sou, com o que eu sou. Né? Então, a gente pode pensar isso na alimentação, que é o não mastigar direito, é engolir sem mastigar, essa seria a metáfora, ou pensar isso em relação a valores. Por exemplo, vamos brincar um pouquinho de olhar para a questão da virtualidade. Assim. Uma das coisas que a gente percebeu muito ao longo desse processo aí de acompanhar pessoas se reinventando nesse processo de lidar com a virtualidade foi perceber que muitas pessoas engoliam sem mastigar. Assim, na verdade, a gente pode falar que um dos grandes impeditivos, né, que as pessoas viveram em relação ao se apropriar da virtualidade teve a ver com ir para a virtualidade sem mastigar o que era aquilo, sem mastigar, sem se apropriar das diferenças, sem assimilar, simplesmente tentando pegar o que já conheciam antes do presencial e passar para o virtual como se fosse a mesma coisa. Assim. Isso é engolir sem mastigar, isso é, de alguma forma, se aproximar de uma prática sem digerir, sem sentir, cheirar, provar, encontrar um caminho que faça sentido naquele momento, naquela relação com aquela pessoa, que é o que a gente faz sempre como gestalterapeuta. Buscar, encontrar caminhos para aquela relação dentro daquele campo. Então a gente via muitas vezes o gestalterapeuta indo para a virtualidade e como se não se desse conta que está num lugar totalmente diferente. E aí tentando usar os recursos que tinha para usar antes no presencial. Não dá certo. Só dar um exemplo, né, disso que você está falando. Então, a pessoa, por exemplo, eu costumo fazer cadeira vazia no meu consultório presencial. Quero fazer cadeira vazia no online. Então, a pessoa fica, não dá porque eu não tenho a cadeira, ou fica assim, ou dá, né, ou não dá. Não é possível fazer a cadeira vazia, sem pensar que dá para fazer outras formas, né, de uma cadeira vazia, só que usando a virtualidade a seu favor. Né? Então, por exemplo, a gente pode usar as imagens, você conversar com uma outra imagem sua, uma outra imagem,
enfim, de outra pessoa e tal. Dá para fazer umas coisas diferentes que, para você chegar a isso, para você entender que dá para fazer isso, você precisa mastigar, você precisa olhar para a cadeira vazia, olhar para a virtualidade e ver o que é possível, o que é maneiro, o que dá para ser transformador, né? Faz sentido? Total. Faz todo sentido. E a gente percebeu isso acontecendo direto, né? Assim, como nem sempre é fácil viver esse processo de mastigação, né? Assim, quando a gente pensa na comida é uma coisa muito evidente, mas não é evidente normalmente até a página 4. Da página 4 para lá, a gente encontra uma série de situações em que isso não fica tão transparente assim, né? Não fica tão fácil de ser identificado, de ser observado, né? Agora, um outro ponto que eu acho interessante, assim, pensando nessas lentes, é que como lentes, elas não são muito diferentes, assim. Por exemplo, quando a gente pensa num experimento, pensar em experimento dentro de um contexto presencial e pensar em experimento dentro de um contexto virtual, cara, são mundos muito diferentes. Então a gente precisa encontrar formas muito, muito distintas de atuação. Quando a gente pensa numa lente como essa, eu não vejo uma distinção tão grande entre o que é vivido no presencial e o que é vivido no virtual. Assim. Pensar em introjeção não é muito diferente no virtual e porque é uma lente, é um conceito, né? Então, assim, a gente vai ter exemplos talvez diferentes de introjeção e óbvio, um dos pontos que é muito importante quando a gente olha para esse tipo de conceito é olhar para ele acontecendo na relação. Então, como a relação presencial é diferente da relação virtual, isso vai acontecer de uma forma talvez um pouquinho diferente, né? As pistas que a gente vai estar encontrando talvez fiquem um pouquinho diferentes, mas não me vem nenhum exemplo até agora. Nesse momento, assim, não me vem exemplos disso, né? Fala. De repente, pensando assim, alguém que a gente define uma plataforma, fala, olha, o atendimento vai ser por tal plataforma. E a pessoa não conhece a plataforma, de repente não confia, enfim, não tem dificuldade de mexer, e não, mas o psicólogo mandou, tem que ser essa plataforma, né? E tem outras pessoas que vão falar, tem como ser uma diferente? Tem mesmo que ser pelo Zoom? Eu não me sinto confortável com o Zoom. Né? Teve uma cliente que, não sei se vocês acompanharam o problema que teve com o Zoom há alguns meses, que teve uns vazamentos e tal. Isso foi outra coisa que aconteceu, que eu acho que tem muito a ver com introjeção, né? Porque surgiram algumas notícias na mídia falando que estava tendo problema de segurança no Zoom. E muitas pessoas pararam de usar o Zoom, né? E eu falei, tá, peraí, mas deixa eu pesquisar, deixa eu ver que problemas foram esses. Né? Então eu fui lá, pesquisei assim, problema de segurança no Zoom. Aí apareciam umas 15 páginas falando que a Anvisa, foi a Anvisa? Acho que foi a Anvisa, colocou no site delas que não ia usar mais o Zoom. Sendo que a forma como a notícia era veiculada dava a entender que a Anvisa tinha meio que proibido o Zoom. E a Anvisa não tem nada a ver com isso, né? Então, assim, essa mesma notícia foi replicada por vários veículos, vários sites, várias coisas diferentes. Eu tive muita dificuldade de encontrar que problemas eram aqueles que tinham acontecido. E eram problemas que, na verdade, não impediam exatamente que o atendimento acontecesse de maneira segura. Então, o que acontecia era que aparecia alguém aqui. Eu estou aqui com o meu cliente, vai aparecer uma terceira pessoa e eu vou ver, opa, peraí, tem mais uma pessoa, pare de falar. Né? Só que as pessoas viram aquilo e começaram a ficar com receio de usar, com razão, né? Eu conversei sobre isso com alguns clientes, teve uma cliente, eu comecei a falar disso porque uma cliente veio falar comigo, me passou a notícia e falou, minha filha falou que está tendo esse problema.
como a gente vai fazer? A gente vai continuar usando o Zoom? Aí eu conversei com ela e tal, e vi que, olha, eu contei para ela o que eu tinha pesquisado, o que eu tinha visto, mas que se ela se sentia mais confortável para usar outra plataforma, a gente podia usar outra plataforma. E ela escolheu usar outra plataforma, e até hoje ela não se sente confortável para voltar a usar o Zoom. Mas foi legal ver, assim, que ela não saiu engolindo, não falou, não, porque ela poderia ter ficado com incômodo, poderia ter recebido aquela notícia, não ter, enfim, pesquisado, e, enfim, aconteceria. Tem pessoas assim de uma que forma ficam diferente. resistentes mesmo, assim, né? Eu lembro de um aniversário nessa época, e a gente marcou pelo Zoom, e a pessoa falou. E aí teve também uma coisa de fazer uma surpresa, de comprar uma cesta de café da manhã. E aí ela participou da cesta, tal, mas ela falou: não vou estar no encontro com vocês, porque pelo Zoom não vou participar. E mesmo a gente falando, não, mas não foi bem assim, é só um aniversário, não é nada sigiloso, é só para dar parabéns. Não vou entrar. E foi assim. Então, mas eu acho que tem isso, de ler a notícia e engolir ela sem criticar, né? Sem olhar. Peraí, o que é isso que está sendo falado? Quem é que está falando? E o que a outra pessoa falou? Né? Eu vi um movimento muito forte disso. Não sei se vocês acompanharam. Vocês acompanharam isso? Rosa, Rosaline, lá. É interessante isso que você está colocando, assim, né? Porque é bem isso, assim. Quem se interessa por essa notícia, né? Quem será que tem interesse em divulgar essa notícia dessa forma, né? Assim, isso é muito presente e convida até a olhar para um outro aspecto que também é muito presente em gestalterapia, que são as questões políticas na gestalterapia, né? Assim, como você vê um movimento das pessoas engolirem certas coisas mesmo, né? Isso é bem presente, sim. E como muitas vezes a gente está falando de discursos que envolvem interesses mesmo, né? A pessoa tem interesses e aí vai, coloca coisas de uma forma. Como aconteceu? Eu não tive, assim, eu tenho uma impressão muito forte que muito do que aconteceu com o Zoom foi uma guerra entre plataformas, assim. O Zoom cresceu muito, assim, ele virou assim, a vedete no primeiro momento, e aí ninguém bombardeou o Zoom mesmo, né? Assim, e aí outras plataformas conseguiram ter mais espaço também, assim, porque naquele primeiro momento o Zoom era o Zoom, é o Zoom e o resto, né? E depois disso deixou de ser o Zoom e o resto. Assim, será que foi coincidência? Será que não tem interesse aí em jogo nessa história? Eu acho que tinha um interesse em jogo. Enfim, mas não sei, não estava lá para ver, não tem provas sobre isso. Mas que a minha fantasia, se eu fosse apostar meu dinheiro, eu apostaria nisso, que tinha um interesse. E, Marcelo, eu acho que o que a gente tem feito ao longo desses anos todos em que a gente tem pesquisado sobre atendimento online é justamente mastigá-lo, né? A gente não está fazendo nada diferente disso. Porque a gente viu coisas, por exemplo, falando de plataforma, tem umas pessoas que acreditam que você precisa usar uma plataforma que tenha umas certificações lá, esqueci o nome, HI, vocês lembram? Esqueci. RIPA, Assim, tipo, RIPA, que tem que ter RIPA e que, enfim, tem que ter uma série de coisas e de repente vai ser uma plataforma pequena e tal, e que tem que ser dessa forma. Para quem não... Rosa falou que sim, mas RIPA seria uma certificação voltada para plataformas para uso de telemedicina, né? De atendimentos na área da saúde usando videoconferência. E a gente olhou para isso, tá bom, beleza, vamos olhar, vamos pensar, né? Ok, a gente pode simplesmente ouvir o que as pessoas vêm falando há um tempo, ou a gente pode olhar para o que está sendo falado e olhar e mastigar um pouquinho os outros lados. Tá, qual é a diferença entre uma plataforma? A gente tem uma plataforma, né, Marcelo? O IGT tem uma plataforma. Mas qual é a diferença entre a plataforma do IGT e a plataforma, o Zoom? Que cuidado tem? Qual é a equipe que vai cuidar? Eu conheço, eu confio na plataforma do IGT porque eu conheço a seriedade do trabalho do IGT. Mas existem umas outras plataformas pequenas que eu acho que é muito mais fácil de ser quebrado, né? Do que, de repente, uma plataforma que tem uma equipe enorme.
a própria plataforma do GT mesmo, assim, ok, a gente montou uma plataforma que tem, né, criptografia ponto a ponto. Agora, que estrutura a gente tem no GT para estar mantendo uma equipe de contra hacker, né, uma equipe para estar fazendo frente às mudanças que vão acontecendo o tempo todo. A gente terminou, mesmo tendo uma plataforma, tendo que usar o Zoom, porque a gente sabe que tem uma equipe que está cuidando disso o tempo todo, porque o Zoom tem um monte de recursos que a plataforma que a gente usava não tinha, então, por exemplo, quadro branco, muita coisa, assim. Parece até que a gente está fazendo propaganda do Zoom, né? Só que não é. Eu não uso só o Zoom, tá? Eu uso também outros. Eu uso muito o Airby também, só para ser justo, né? Não vamos falar só do Zoom, eu uso muito o Airby também e acabo usando muito o WhatsApp. Mas, enfim, acho que o que isso traz, assim, o quanto a gente precisa mastigar. E até, assim, o que a gente está falando, né? A gente está contando isso, vocês precisam assimilar, ver o que fazem sentido. E se não fizer sentido, vamos lá, vamos discutir, vamos conversar, vamos transformar, né? Vamos assimilar o que está sendo falado, o que está sendo discutido, né? Se transformar na relação com aquilo, né? Se reconstruir, porque a gente está falando disso, de um assimilar algo que vem de fora, o que gera uma reconstrução em quem nós somos. Isso é bem importante, porque a gente está falando muito de assimilar o alimento, né? Quando a gente assimila algo que é diferente do que nós somos, nós nos transformamos. Então, a gente transforma o alimento, a gente transforma aquilo que a gente está assimilando e a gente se transforma nessa relação. Então, isso é bem importante. Assim, quando a gente está falando disso, da introjeção, a gente está falando de uma não transformação. É como se entrasse um pedaço que não mudasse o todo e que ficasse ali como se fosse uma espécie de um aleijãozinho. Então, esse processo de assimilação envolve mudança no alimento, que pode ser... Gente, toda vez que entra uma informação nova, eu me transformo. Eu já não sou mais o que eu era antes. Então, a assimilação envolve exatamente isso. Isso que me faz diferente do que eu era antes. É processo de mudança, é processo de transformação acontecendo. Você ia falar alguma coisa da mudança do alimento. Não, acho que eu estava falando exatamente disso, que mudam as duas coisas. O alimento muda, quer dizer, quando a gente mastiga, quando você muda o mundo, quer dizer, quando o mastigar envolve mudar o que está ao meu redor. Para me mudar, para me transformar, assim, à medida em que eu consigo mastigar, eu consigo triturar o que está ao meu redor, desconfigurar o que está ao meu redor, e consigo que isso passe a fazer parte da minha configuração, eu já não sou o que eu era antes, eu posso ser uma outra coisa. Eu me transformo nessa relação. Então, tanto o alimento se transforma, quanto eu me transformo. A introjeção tem a ver com um alimento que não é transformado, que passa pelo organismo sem se transformar, e um organismo que também não se transforma. Então, é como se a união dos dois não acontecesse de uma forma que gera movimento, que gera transformação. Não é possível viver aquela forma. É como se fosse algo que estivesse além do que é possível naquela relação que está sendo vivida ali, especificamente. Vamos olhar para a projeção? Alguém quer falar alguma coisa sobre introjeção? Vem alguma coisa a partir do que a gente está falando? Surgiu alguma ideia? Glau, pode falar. Até algum exemplo em relação à virtualidade, em relação a essa situação do mundo virtual, né? Do estar no mundo virtual. Eu acho que um grande exemplo é esse, assim, o quanto a gente está vivendo o desafio de não introjetar, mas sim de digerir esse processo, assim, de viver a relação com a virtualidade
de uma forma nutritiva, de uma forma transformadora. Se transformar nessa relação e transformar o mundo que está ao nosso redor. Vou dar exemplo. Ferramentas para atendimento infantil. Assim, a gente tem uma infinidade de possibilidades. Vai cair, não, caiu. Eita, caiu alguma coisa aí. Foi. Tá? A gente tem uma infinidade de possibilidades, né? Mas que a gente precisa, de alguma forma, viver o processo de apropriação. Senão, a gente termina simplesmente engolindo mesmo, sem se apropriar, então a gente não se transforma, nem a gente transforma o meio, no sentido de fazer o meio ficar mais adequado para o que a gente tem para viver. Mas vamos lá, vamos pro... Você já estava propondo projeção, né, Carol? A Glauceide queria falar alguma coisa. Glau? Isso. Quando o Marcelo estava falando, eu me lembrei, olhei para mim e me lembrei, quando eu tinha 13 anos, eu fui passear na casa de uma tia que morava no interior do Paraná, e junto com a minha tia nós fomos na casa de uma tia-avó, que era irmã da minha avó, e passar uns dias lá. E eu muito calada, muito calada. E a minha tia-avó e as filhas dela acharam muito estranho. E elas disseram que eu não era calada. E contaram que quando eu tinha uns 4 anos de idade, mais ou menos, eu tinha passado por lá junto com essa minha tia, irmã do meu pai. E ela disse que eu era muito tagarela, que eu falava muito. E agora, aos 13 anos, eu estava quase muda, falando muito pouco. Mas na época eu fiquei sem saber. E depois que eu cresci, casei, eu descobri que eu tenho dificuldade de falar, porque, para mim, tudo que eu falo não vale, não tem valor. E essa é uma das minhas brigas, né, na minha terapia, uma das minhas brigas comigo. E por quê? Porque eu cresci, você não pode dizer, você não sabe, e sempre foi assim. Então, aí agora eu falei assim, então, eu introjetei isso sem mastigar e ficou. Então, até hoje, isso me atrapalha, mexe comigo. Às vezes, no atendimento, eu vejo alguma coisa e tenho vontade de perguntar, né? Isso, assim, fazer algum questionamento que vai ajudar a pessoa a olhar para aquilo que ela está falando. Eu simplesmente não consigo dizer, porque isso ainda está introjetado aqui dentro de mim. Ok? E aí você está trazendo esse exemplo, né? Um exemplo que eu lembrei aqui. Como algo que você percebe em você e que marca o teu jeito de se posicionar, o teu jeito de lidar. Sim. Eu acho que eu vou incomodar se falar. Assim, é engraçado, quando você fala disso, me lembra muito, a Jean Clark Julian, ela tem um texto que ela fala sobre as crenças básicas. Ela não dá esse nome de crença básica, não. Ela dá um outro nome, ela fala de crenças... É como se... Ela conta isso, assim, como se chamasse muita atenção na vida dela como terapeuta, o quanto existem certas crenças que as pessoas trazem com elas que moldam a vida delas, assim, que são crenças muito, muito determinantes em relação
É como a pessoa lida com o mundo que é o dela. Quando você fala disso, me dá a impressão de... Me lembra muito essa fala da Jean, assim, essa colocação dela, assim, como existem certas crenças básicas, né? Certas crenças que terminam marcando o jeito da pessoa funcionar diante do mundo. O Fernando está entrando aí. E de fato, dentro do que você está trazendo, parece que essa é uma crença que é como se fosse uma referência marcante da tua forma de lidar, da tua forma de te posicionar. Né? E crenças determinantes que ela fala. Agora eu vou ficar tentando lembrar qual o nome que ela usa. Alguém lembra? Alguém sabe? Crenças. Assim como vocês estavam falando no início, né? Para Glauciade, assim, o quanto que é importante não tirar isso agora, né? Se é algo que te moldou, que está ali, te dá essa forma, é namorar isso, é ver em que pontos isso te ajuda, né? Você chegou até aqui, teve vitórias com isso, assim, teve ganhos. Até que ponto te ajuda, até que ponto você mesmo identificou que às vezes pode atrapalhar ali no atendimento, né? Mas não é tirar, ter raiva disso, namorar isso, né? O que está por trás disso, né? Por exemplo, eu tenho uma cliente que ela fala sempre que não quer se separar, porque eu não quero, mas qualquer dificuldade no casamento, ela, eu acho que não vai dar para continuar casada, porque não sei o quê. Aí, às vezes, eu tenho vontade de falar com ela. Curioso, você diz isso, e ao mesmo tempo que você diz isso, que você quer ficar casada, daqui a pouquinho você já está dizendo que não vai dar mais para ficar casada? Como é que é isso? Eu não consigo dizer. Viu? Rosaline falou, crenças limitantes. Uhum. Obrigada, Rosaline. Continuemos. Bom, vamos para a projeção? Vamos. Os posters falam que a pessoa que usa a introjeção entrega o seu senso de identidade, enquanto o indivíduo que usa a projeção o distribui aos pedacinhos, né? Ele projeta no outro aquilo que ele não consegue entrar em contato dele mesmo, né? Aquele que ele não consegue ver dele mesmo. Uhum. Que é bem como se ele não conseguisse se discriminar do mundo, né? Como se ele não conseguisse separar o que é dele, o que é do mundo, e meio que coloca no outro o que está nele, né? E muitas vezes a gente vê isso assim, muito ligado também ao que a pessoa rejeita nela mesma, né? Então, ela rejeita nela e aí ela vê no outro, né? Isso é muito marcante, isso é muito presente. Assim. O quanto a pessoa coloca no mundo o que ela não gosta nela mesma, mas que está presente ali. Tem uma coisa que eu observo muitas vezes, né, na verdade, nas relações, assim, por exemplo, se alguém acha que todo mundo é desonesto, cara, vê se essa pessoa está sendo honesta, porque é muito provável que não. Assim, até porque se ela acha que todo mundo age dessa forma, é muito fácil agir dessa forma, né? Sabe? O quanto ela termina colocando no mundo aquilo e vê que todo mundo é assim. Aí também vai e faz assim. Só que ela é como se justificasse uma atitude dela colocando no mundo aquela atitude de uma certa forma. Isso muitas vezes é bem presente. Então, acho que é interessante definir bem, né, projeção, que é esse movimento de enxergar no mundo algo que é meu. Então, de que a gente está falando? A gente está falando dessa noção de limite. Até onde eu vou, até onde vai o mundo. Que é uma noção que a gente precisa estar reconstruindo o tempo todo, né? Que não é algo dado assim, agora eu sei até onde eu vou, até onde é o meio, e agora para sempre eu vou saber. Não é assim, porque a gente vai se transformando, vai vivendo o mundo e vai se vivendo relação com o mundo e vai se reinventando nessa relação. Então, esse processo de apropriação em relação a quem eu sou diante do mundo que está na minha frente é um processo contínuo,
Não tem um porto seguro. Agora já sei definitivamente quem eu sou, já sei definitivamente o que é o mundo e vou passar a ser sempre dessa forma, porque a gente está sempre em movimento, está sempre em transformação. Então, quando a gente fala da projeção, a gente fala dessa perda desse limite, dessa não identificação, dessa separação do que é o outro e do que sou eu. Né? Marcelo, e olhar para isso, né, para a projeção, me faz muito pensar nas polaridades, né? No quanto, às vezes eu tenho uma característica que eu reconheço em mim, eu tenho a outra também, a polaridade oposta está em mim, mas eu não consigo ver o projeto no outro, né? Uhum, sim, perfeito. E tem a ver exatamente com isso que a gente estava falando antes. Assim, de alguma forma, aquela pessoa rejeitar ou, de alguma maneira, não conseguir se apropriar de um certo aspecto que é dela, e aí termina indo para o outro. Agora, eu acho que vale a pena a gente pensar nisso também, tentando olhar para o que teria de peculiar nesse sentido, olhando para o mundo virtual, né? Assim, o que teria de atípico? Eu acho que vale a pena você contar aquele exemplo do tamanho, Carol. Que você tem. Uma coisa que eu tenho observado, que a amostragem ainda é muito pequenininha, mas eu convido vocês a olhar para isso e ver se tem alguma energia aí, porque eu observei. A gente, quando está no atendimento online, a gente não tem muito a noção do tamanho da pessoa. A gente sabe, assim, como ela se expressa, quais são as expressões faciais dela, os gestos e tal, mas não dá para ter muita noção do tamanho da pessoa. E me chamou muita atenção o quanto muitas pessoas acabam me imaginando como uma pessoa... Vamos lá, vocês que não me conhecem pessoalmente, que tamanho vocês imaginam que eu tenho? Qual a altura, né, Carol? Vamos lá. Qual a minha altura? Quem dá mais? 1,60. Bom, já temos 1,60. Vamos lá. Rosaline. Quem não te conhece? 1,55. Aham. Mandaram E mais. as outras me conhecem pessoalmente. Agora, qual é a altura de vocês? Fale que tem 1,80 m, Carol. Qual é a altura de vocês duas? Eu tenho 1,70 m. Eu tenho 1,62. Uma coisa que eu tenho observado é que pessoas grandes, principalmente as pessoas mais altas, elas imaginam que eu sou alta também, que eu sou grande também. Então é muito comum, eu tenho 1,58. Tenho 1,58 e sou magrinha, tenho 50 quilos. E as pessoas não... Assim, eu não vou ter que falar meu peso não, né, Carol? Não precisa. Que bom, que alívio. Mas as pessoas ficam muito surpresas quando me veem presencialmente e falam, nossa, você é pequenininha. Principalmente, assim, me chamou a atenção quantas pessoas que são mais altas e grandes tendem a ter essa sensação. Então, eu comecei a olhar para isso. Será que elas estão, assim, se projetando? Né? E outro dia eu estava num atendimento e foi muito curioso que a cliente estava falando de algo que me pareceu esquisito, assim, não combinava com a imagem que eu tinha feito dela, sabe? Aí eu falei, assim, desse estranhamento, assim, do quanto no atendimento online é diferente e o quanto eu estava com uma sensação de que a imagem que eu tinha feito dela era diferente daquela, né? Não estava coerente com aquilo que ela estava contando. E eu perguntei, qual é o seu tamanho, né? Como é a sua estrutura? E eu descobri que, na verdade, assim, eu imaginava ela japonesinha, assim, imaginava ela toda pequenininha, aquela japonesinha, assim, e ela falou que ela é bem alta e tem, assim, sabe, as pessoas que têm a estrutura óssea grande, então, assim, nunca vai ser magrela que nem eu, sabe? E foi muito curioso olhar para isso, né? Para o quanto... Aí a gente falou um pouquinho sobre isso. Eu falei sobre a imagem que eu tinha dela, que eu tinha criado uma imagem dela que era muito semelhante à imagem minha, né? E ela também falou que me imaginava maior. Nossa, você é baixinha, pequenininha.
e a gente não se conheceu. Né? Então, isso foram coisas que foram me dando um pouquinho de vontade de olhar para isso, sabe? Será que tem alguma coisa aí? Será que a gente acaba imaginando né, o tamanho do outro a partir do tamanho que a gente tem? Não sei, não tenho uma resposta para isso, mas convido a olhar para isso. O que eu acho interessante, independente da gente conseguir essa resposta ou não, acho que vai ter que fazer uma pesquisa aí, vale a pena até fazer uma pesquisinha, não vale a pena não. Mas independente de ter essa resposta ou não, uma coisa que é muito evidente é que tem certas referências que a gente não fica tendo tanto quando a gente está no mundo virtual. A gente vê uma parte da pessoa, né? Por exemplo, Carol está falando que é magrela. Ela não é magrela. Não corresponde à realidade. Assim, a gente só tem uma parte da pessoa, tá? E óbvio, a gente vai construir o resto, né? A gente vai meio que... Isso dá um espaço para projeção. Então, quando a Carol fala das pessoas se surpreenderem quando encontram ela pessoalmente, isso fala um pouquinho desse terreno que existe para projeção mesmo, né? À medida em que existem mais... que algumas referências não ficam tão presentes. A gente estava discutindo sobre isso quando a gente estava discutindo sobre a aula de hoje, né? Buscando preparar a aula de hoje. E uma das coisas que ficou presente para mim, que a gente estava conversando, é a importância até da gente meio que buscar as fotos dos nossos clientes, assim, pedir para eles mostrarem mesmo. Porque quando a gente vê as fotos das pessoas, junto com outras pessoas, isso ajuda a gente a ter certas noções que, se a gente não tem, não nos ajudam muito a nos colocar na pele daquela pessoa. Por exemplo, quando a Carol está falando dessa cliente, que ela tinha uma imagem da cliente e ela terminou perguntando o tamanho da cliente, provavelmente ela perguntou isso para tentar chegar mais perto do mundo daquela pessoa. Assim. Como é que essa pessoa é recebida pelos outros? Que efeito essa pessoa gera quando ela está diante dos outros? Assim, quando a gente está buscando vestir a roupa de alguém, né? Calçar o sapato de alguém, essas informações elas nos ajudam a montar o nosso quebra-cabeça, a empatizar com o que o outro vive. Vou dar um exemplo. Você pega uma mulher, sei lá, lindíssima, que fala assim, não, os homens não olham para mim, os homens não ligam para mim. Olha, não bate uma coisa com a outra. O que isso conta, né? O que isso tem para contar? O que isso fala do jeito dessa pessoa olhar para o outro, do jeito dessa pessoa se posicionar diante do mundo? Então, assim, essas informações, essa noção de como é a pessoa, ajuda a gente a imaginar o outro, né? Ajuda a gente a construir os nossos mapas. Óbvio, mapas sempre provisórios, mapas sempre inacabados, mapas que são uma visão nossa, mas que nos ajudam nesse processo de dança, que é essa busca de conhecer o outro, essa busca de se aproximar do mundo do outro que está na nossa frente. Isso que eu vivi com essa cliente mexeu muito comigo, justamente porque muita coisa passou a ser diferente, sabe? Muita coisa que ela tinha falado, não sei, é como se eu tivesse conseguido me aproximar muito mais, assim, de algumas coisas que ela falava. Ah, então é por isso que falavam tal coisa, por isso a sua dificuldade de... Né? E é muito interessante, assim, muito interessante a gente olhar assim, a gente pode ficar com algo como, poxa, olha lá, viu? Menos um ponto para atendimento online, a gente não pode saber o tamanho real da pessoa, né? A gente pode ficar com isso, ou a gente pode ficar curioso e convidar o cliente a contar. Foi muito diferente, assim, ele me contar sobre como ele é do que se eu tivesse visto. Porque ele contou sobre como ele se vê e como ele acha que as pessoas veem ele. Então, isso ganha um colorido especial, ganha um colorido diferente, né? Uma coisa é o que eu estou vendo, outra coisa é o que ela está assim, de que forma ela está se percebendo.
né? Então, assim, olhar para isso com curiosidade acaba sendo muito rico. E, claro, é o que o Marcelo falou, a gente tem 1 milhão de outras possibilidades, como, por exemplo, trabalhar com fotos. Mas, com certeza, ela conseguiu falar muito mais da relação que ela tem com o corpo dela, porque eu não estava conseguindo ver. E muita coisa surgiu a partir daí. Foi muito rico, foi muito legal. Na prática, né, até olhando dentro do que você está trazendo, eu acho que as duas coisas são muito, muito interessantes, né? Tanto ter acesso à descrição que ela faz dela mesma, óbvio que isso vai trazer muito da forma dela olhar, da maneira como ela se percebe mesmo, né? Até o quanto ela gosta dela mesma. E também, assim, o quanto é interessante usar os recursos que a virtualidade nos traz, né? De ver o mundo da pessoa, conhecer, de mostrar foto. Provavelmente todo mundo aqui tem no instrumento que está usando fotos, né? Você normalmente tem no computador. Eu tenho um monte aqui no meu computador, eu tenho um monte no meu celular, que são fotos que me mostram um pouco, assim, né? Pro mundo. Então, assim, são recursos, né? São muitos recursos que se tem, a gente tem mais que usar eles. E foi legal que essa cliente ela estava em casa, né? Então, quando eu falei sobre isso, ela levantou e ela estava de top, porque ela estava malhando antes, ela estava fazendo atividade física, então ela estava de top, assim, super. Aí ela levantou, aqui, eu sou assim. E contou, né? Tipo, ela me mostrou, só que ainda assim não dá para ter noção real, então, assim, ela falou um pouquinho mais sobre como ela tá. Ainda tem isso. Às vezes a roupa que a pessoa está usando vai estar mais confortável, enfim. Um mundo de possibilidades, como a gente sempre diz, né, Marcelo? E aí, gente, o que vem? Vocês estão muito caladinhos. Fernanda tá aí? Não, só deixou a foto dela. Loribela. Deixou a foto e tal. Bom, Márcia, podemos seguir então? Agora, será que Márcia... Márcia, você tá por aí? A Márcia disse que ia manter o vídeo desligado. Mas eu não posso ficar falando nem aparecendo, senão eu não escuto vocês. Entendi. Mas deu para te escutar bem, Márcia. A Fernanda falou aqui que está ouvindo a gente, mas está travando. Pois é. Fala que é para ela desligar para tentar. Comigo só funcionou se eu desligar o áudio e o microfone. Agora deu uma falhada, Márcia. Não, mas eu acho que você desligou. Eu acho que você desligou enquanto estava falando ainda. Né? Mas a internet tem estado meio esquisitinha mesmo nos últimos tempos, assim, para muita gente. Eu descobri isso. Quando eu desligo os dois, eu escuto vocês. Então, eu prefiro escutar. Entendeu? Entendi. Desligando, câmbio. Beleza, podemos seguir então? Não vem mais nada em relação à projeção. O que fica forte para mim, assim, que eu acho que é legal repetir, né, o que o Marcelo falou, é quanto espaço existe para projeção, já que a gente tem... a partir do momento que a gente fica mais limitada, a gente tem mais espaço para projeção, né? O outro mecanismo que a gente tem para falar hoje é sobre a retroflexão. Né? Enquanto na projeção a pessoa projeta para o outro as características que são dela, na retroflexão ela traz do outro para ela. Né? Aquele chicotinho. Então, aquilo que é do outro, ela traz para ela. O indivíduo volta contra si mesmo aquilo que ele si mesmo aquilo que ele gostaria de fazer com outra pessoa, ou faz consigo mesmo o que gostaria que outra pessoa fizesse com ele.
que é bem um movimento de direcionar para si, né? Assim, em vez de situações que são muito típicas, tem a ver, por exemplo, vou lidar com o meu chefe. Em vez de eu me colocar de uma forma agressiva com o chefe por algum motivo, eu vou e me agrido, e é como se eu me fechasse, né? Como se eu em vez de direcionar aquela agressividade para uma pessoa que eu não sei o que vai acontecer se eu fizer isso, eu vou e direciono para mim mesmo, né? Isso tanto no que se refere à agressividade, como no que se refere ao carinho também. Então, em vez de eu ousar no contato com o outro, em vez de eu me arriscar no contato com o outro, eu prefiro me manter com controle, fazendo a coisa para mim mesmo. Hoje em dia, isso termina ficando muito... Uma das formas em que a gente pode pensar isso é a própria autolesão, né? Assim, a gente está num período em que a autolesão está muito frequente, até nesse mês do ano, né? Em que tem essa questão aí ligada a suicídio, ligada a fazer mal contra si mesmo, né? A fazer coisas contra a própria pessoa. Isso termina ficando mais presente, mais evocado, assim. E realmente a gente está num período em que isso está muito forte, esse movimento de fazer contra a própria pessoa, né? Em vez de eu agredir o mundo, eu vou e me agrido de alguma forma. E é interessante, assim, que a gente não tem o que a gente tem são teorias para estar tentando explicar isso. Fato é, está muito frequente. Tem sido muito frequente nos últimos tempos esse movimento das pessoas fazerem contra elas, se autolesando, né? Se autocortando. E o que eu acho interessante, assim, é pensar o quanto a gente está num tempo de muita alta velocidade, né? Assim, num tempo em que o sentir está meio colocado de lado, né? Não tem muito tempo para sentir. E aí a pessoa vai e provoca dor física. Eu acho muito interessante olhar para isso. Grande parte das pessoas que se autolesionam, falam disso, falam de um movimento de criar dor física, porque é mais fácil lidar com a dor física do que lidar com a dor emocional, né? E eu É acho mais suportável, né? A dor física é mais suportável do que a dor emocional. sim, É mais fácil de lidar. como uma forma de substituir. Então, como eu não consigo lidar com a dor emocional, eu provoco em mim uma dor física. Que aí seria até uma deflexão, né? Uma forma de eliminar uma sensação usando um outro recurso, né? Mas a gente pode olhar como deflexão, a gente pode olhar como retroflexão no sentido de ser um movimento, assim, porque esse movimento fala muito de uma paralisia, a pessoa fica diante do mundo, meio que sem potência, e aí vai e corta ela mesma, em vez de fazer alguma coisa para mudar esse mundo, para gerar uma transformação no que está ali. É como se a pessoa se sentisse impotente e aí volta a agressividade para ela mesma, né? Mas, como eu disse, a gente pode pensar também como uma deflexão. Mas que eu acho que hoje a gente faz de deflexão, Carol, acho que não, né? Não. Hoje a gente para pela retroflexão. Eu tenho uma cliente, né, que ela relata que ela tem alívio, assim, né? Ela tinha alívio, fazia isso na adolescência, assim, né? Ela sentia um alívio, assim, quando ela se cortava. E tem uma outra que ela tirava cabelo, assim, né? Ainda tira até hoje, assim. Começa a crescer um pouquinho, ela vai e tira. E aí fala desse alívio. Claro que depois vem toda uma culpa, todo um ciclo, né? Mas acontece assim. E não sei para vocês, mas falando sobre isso, da forma como a gente está falando agora, fica forte aquilo que a gente estava falando lá no início, de não ser uma coisa que faz assim, eu quero me agredir, eu quero... É uma autorregulação mesmo, né? Eu estou fazendo o que é mais possível, o melhor possível, né?
Embora seja é algo que choca, né? Algo gritante, algo que a gente pode olhar e ver, caramba, o que é isso que ela está fazendo com ela? E, na verdade, ela está fazendo o que é melhor para ela. Que é bem aquilo que a gente fala, né? Assim, de um... Ai, sumiu a palavra. Um ajustamento criativo, só que um ajustamento criativo disfuncional, né? Um ajustamento criativo que não traz exatamente o que a gente gostaria. É um ajustamento criativo que não traz o retorno que a gente gostaria mesmo. Mais um ajustamento criativo. Na verdade, haja criatividade, né? Porque fazer corte na própria pele, putz grilo, vai ser criativo assim, né? Assim, eu acho bizarro. Mas está muito frequente, assim, a gente vê que está muito, muito, muito frequente. Por mais que inusitado. Por mais que quê? Por mais que é algo inusitado, assim, eu não... Você imagina as pessoas fazendo uma coisa dessa, no próprio corpo, e da forma que está presente. É claro que a gente não tem muito como saber o quanto as questões sociais não terminam aparecendo aí, né? No sentido de quase que o modismo mesmo, né? Assim, tá presente, com certeza, à medida em que as pessoas escutam, que nem uns tiros em Columbine que fala? Columbine. Columbine. À medida em que os adolescentes fizeram aquilo, em outros lugares passou a acontecer, que deu a ideia, entende? À medida em que dá a ideia, as pessoas têm mais chance de fazer. Então, claro, assim, a gente tem essa possibilidade aí que está muito presente, está muito, as pessoas falam muito disso. Isso dá ideia. Mas eu acho que não é só isso, né? Eu acho que tem isso também, mas por mais que dê a ideia, precisa fazer sentido. Se vem a ideia, mas aquilo não faz o menor sentido, não tem eco, não tem, não gera impacto, não gera engajamento. Então, parece que a gente tem a ideia e que essa ideia tem feito sentido. Aí vale a pena olhar mesmo com curiosidade, assim, né? Será que é coincidência? Nesse tempo de alta velocidade, que as pessoas não têm muita possibilidade de sentir, vem e surge um sintoma como esse, cortar, gerar dor física, né? Buscar a dor física como uma forma até de sentir mesmo, né? É engraçado, hoje no atendimento eu usei uma música que está me vindo agora de novo. Estou até com vontade de botar. Bota, vai. Vou botar. Não é possível. Adoro música. Calma aí que eu vou ter que achar aqui. Eu acho que já estava no ponto aqui em algum lugar. Calma aí, vamos. Fernanda, conseguiu? Consegui. Troquei para o celular. Desisti do computador, que ele não estava conversando comigo hoje. Ah, tá Tá de certo. mal contigo. Vou tentar, vou achar de novo aqui. Só um pouquinho. Carol, se quiser indo aí em alguma direção, enquanto eu acho que rapidinho. Eu não vou conseguir. Eu tenho dificuldade com essa atenção dividida. Pois, enquanto o Marcelo estava falando, né, fica até um debate, né, se vale a pena falar dessas coisas. Tem aquele filme, né, de várias razões, né, o nome do filme, e aí 13 razões. E aí se discutir se era bom ver esse documentário ou não, se isso dava ideia, mas é o que ele falou, né? É bom se discutir, se falar sobre isso. Só ver aquilo, se não faz sentido na vida daquela pessoa, não vai fazer, né? Encontrar o sentido mesmo. E acho que tem que se falar assim, né? Porque vendo um filme daquele, de repente você vendo com o filho, por exemplo, ele pode dar alguma pista. Você comentar aquele filme, né? Por mais forte que seja. É preciso encarar e não fugir, né? Também mostra, sim, que existem outras possibilidades, né? Na verdade, é uma série, né? É uma série.
E como, assim, teve muita repercussão, assim, primeira temporada, eles fizeram até a segunda temporada agora, assim, há pouco tempo saiu a segunda temporada. Eu não sei, eu acho que é um fenômeno que tá aí, né? Crescendo, então... Se você não fala, você não olha para ele. Se você fala, você dispara a ideia. Então, é um contraponto difícil, assim. Uhum. No mês de Setembro Amarelo, né, que é o mês de prevenção, exatamente é isso, né? E como tem crescido a necessidade de falar sobre, né? Que tá aí. Uma coisa que eu estava vendo outro dia, que eu estava fazendo uma live, convidei uma pessoa para fazer a live, até a Darliane, e ela estava falando do quanto... O que ela estava falando? Esqueci o que eu ia falar. Que estava muito... não, mentira. Que uma coisa que eu não sabia, e eu fiquei assim, chocada de eu não saber, né? Que se a gente atende na nossa clínica um caso assim, de risco de suicídio, de ideações suicidas, ou principalmente de tentativas de suicídio, a gente precisa notificar, né? Na verdade, a palestra que a gente teve do conselho recente aí, que teve um representante do conselho que foi para estar olhando para isso, né, para como lidar com suicídio, com tentativa de suicídio ou ideação suicida em tempos de virtualidade. O representante falou bem disso, assim, como essa questão da notificação compulsória termina sendo importante e é delicada, né, traz um contexto delicado, verdade. Vou botar aqui a musiquinha, tá? Tá bom. Todo mundo pronto? Deixa eu compartilhar. Vou botar no som, na voz da Cássia Eller, que eu acho que é bem maneiro. Calma. Ups, o que tá vendo aqui, gente? Ah, não tá. Foi, acho que foi. Vamos lá, compartilhar. Ó, lá vai, hein? Vamos ver se vai bem. Tô achando meio estranho. Vamos ver. Socorro, não estou sentindo nada, nem calor, nem fogo, não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguma alma mesmo que penada, me entregue suas penas. Já não sinto amor nem dor, já não sinto nada. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate nem apanha. Por favor, uma emoção pequena, qualquer coisa que se sinta. Tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. Socorro, alguma rua que me dê sentido, em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. Socorro, eu já não sinto nada, nada. Em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. Socorro, eu não estou sentindo nada, nem medo, nem calor, nem fogo, não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguma alma mesmo que penada, me entregue suas penas. Já não sinto amor nem dor, já não sinto nada. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate nem apanha. Por favor,
a uma emoção pequena, qualquer coisa que se sinta. Tem tantos sentimentos, deve ter algo que sirva. Socorro, alguma rua que me dê sentido. Em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. Socorro, eu já não sinto nada. Nada. Em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. Socorro, alguém me dê um coração. Em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. Socorro, alguma rua que me dê sentido. Em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. Obrigado. É engraçado que cada versão é um flash, né? Hoje mais cedo eu usei essa música com a versão do Arnaldo Antunes, né? E são versões muito diferentes mesmo. Mas como é que foi escutar a música? Oi? A música é dele, né? Sim. Quando você colocou, caramba, eu já usei essa música também no atendimento, né? Legal você colocar assim como uma função de contato, realmente. Né? A gente ficou discutindo nesse atendimento, assim, que na verdade, assim, né, o oposto do amor seria tipo uma indiferença, não sentir nada, assim, né? E não um ódio, né? O ódio ainda é um outro sentimento diferente, assim, né? Mas não o oposto do amor, né? E aí ela estava numa fase assim, essa cliente, sabe? Eu queria estar sentindo alguma coisa, né? Eu queria até sentir ódio, né? Mas aí veio essa música na cabeça, assim, né? A gente ouviu e depois eu mandei a letra para ela, assim. É engraçado você falar disso, né? Assim, porque realmente, por exemplo, quando a pessoa está com revolta, está revoltada, ela está estruturada, ela está organizada, as coisas fazem sentido. Se você tem um inimigo, as coisas fazem sentido, né? E esse movimento que é tão presente hoje em dia de automutilação, assim, fala de uma falta de sentido, né? Assim, de algo que realmente me lembra um pouco o que a música traz, né? Essa falta como se não bate nem apanha, né? Uma coisa que como se faltasse sentido mesmo. Não sei. Mas que mais? Quem mais quer comentar assim sobre como é que foi escutar a música, o que veio, o que ficou presente? Carol, você tá com o áudio desligado, Carol. Eu estava falando que eu fiquei com a sensação de que a Rosa fez um movimento de desligar o microfone. Você fez, Rosa? Foi impressão minha. Desligar o microfone, na verdade, para falar. Não entendi. Como? Eu fiquei com a sensação de que você fez um movimento para falar. Foi impressão ou... Não, foi só impressão. Eu acho que eu estou dançando ainda aqui. Da Cassiela. É maravilhosa. Isso é uma coisa que tem aparecido muito para mim, assim, que eu fico, caramba, enfim, o que isso está contando, né? De pessoas que chegam, na verdade, ao contrário dessa música, buscando a terapia, querendo se blindar, querendo não sentir, não se afetar tanto com as coisas. Eu falo, desculpa, mas a proposta que eu tenho para você é justamente o contrário.
né? Não sei se aparece isso para vocês, mas aparece com muita frequência. Pessoas que vêm me procurando, assim, com a intenção de, eu quero me blindar. A palavra que usam é blindar. Não me afetar tanto com as coisas que acontecem. Uma coisa que está muito presente, né, Carol? A gente está num mundo de muitos estímulos, né? De muita coisa ao mesmo tempo, assim. As pessoas estão muito sem tempo, né? Estão muito tendo que digerir muita coisa para cada lado que olha. Uma coisa que eu tenho vivido volta e meia, assim, eu falo assim, vou resolver aquele problema ali. Aí eu vou abrir o computador, até eu chegar naquele problema ali, eu cruzo com as 3 coisas que vão... Aí eu, calma aí, não, mas é ali que eu quero ir. Aí eu vou... Tenho certeza que não sou só eu que estou vivendo isso, assim, essa quantidade enorme de estímulos que a gente está, sabe? É WhatsApp que fica tocando o tempo todo, e-mail, eu já desisti de ficar apagando spam, então é uma coisa doida o e-mail, né? E é realmente muita forma de comunicação, né? Assim, eu acho que a gente está num período em que conseguir paz, vamos dizer assim, não está muito simples, né? Principalmente no meio de uma pandemia, né? No meio dessa confusão toda que a gente está vivendo. Então, se blindar talvez seja bem coerente com isso e, ao mesmo tempo, não sentir, né? Porque quando você vai nessa coisa de vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, o tempo de sentir